Bom dia, pessoal. A Nayara Thalita Ferreira Silva mandou aqui uma pergunta relacionada ao vídeo, o último vídeo que nós fizemos, que agora você pode trabalhar em Malta fazendo intercâmbio de inglês desde o seu primeiro mês de estadia e aplicando para um visto antes de viajar, né? Então hoje, para quem não sabe, Malta recentemente fez esse pronunciamento, né, o governo maltês, autorizando que brasileiros tenham permissão de trabalho assim que chega em Malta. É claro que tem algumas exigências, né, e eu especifico tudo nesse vídeo, tá? E a Nayara, ela fez uma pergunta relacionada a esse vídeo, que é: será que as minhas preces foram ouvidas? Por favor, faça um vídeo falando do salário mínimo em Malta, o custo de vida, o nível de dificuldade de encontrar emprego com inglês básico, acomodação e sobre parte burocrática de documentação, e, se não for pedir muito, um comparativo de valores de intercâmbio de Malta e Irlanda para 6 meses, tá? Não é pedir muito, claro que tudo num vídeo só vai ficar muito extenso, né? Então eu vou tentar aqui resumir e deixar a parte burocrática para um outro vídeo em específico, tá bom? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Peço aqui para que vocês não reparem no ambiente, quer dizer, repara sim, que é um lugar muito bonito, mas eu tô passando feriado com a família aqui viajando, e para não perder aí a oportunidade, vamos fazer alguns vídeos, né? Então vamos por partes aqui, olha. Primeira coisa que ela quer perguntar: o salário mínimo em Malta e o custo de vida. Tá, salário mínimo em Malta hoje, se eu não me engano, tá 900, pouco mais de 900 euros por mês, acho que é 925 euros. É claro que agora, sendo totalmente legal você trabalhar com o visto de estudos, você vai pagar os impostos, né? Pagando os impostos, isso deve ser reduzido aí para 800 e pouquinho, tá? Por mês. Dá para fazer isso assim, trabalhando 40 horas semanais. Lembrando, pessoal, que por lei o estudante só pode trabalhar meio período, ou seja, 20 horas semanais. Então você teria que reduzir isso para metade. Ah, Cauê, é possível viver em Malta com meio salário mínimo? Não é possível viver em Malta com meio salário mínimo, tá? Ah, mas como que o pessoal faz? Bom, o pessoal, assim, os estudantes, né, brasileiros, até antes mesmo dessa lei entrar em vigor, eles trabalhavam informalmente, né? Trabalham informalmente desde o primeiro mês. Aí, claro, não vão pagar impostos, né? Mas corre-se o risco de, se tiver alguma fiscalização ou coisa nesse sentido, a pessoa ter problema no visto e ter que ir embora, tá? Mas eu não vou ser hipócrita aqui em dizer que as pessoas não fazem, tá? E nem sou eu aqui que estou incentivando, eu só estou contextualizando ou constatando um fato, tá bom? E aí, considerando, né, que essas pessoas elas trabalham mais do que o permitido, muitas vezes a pessoa acaba trabalhando mais do que as 40 horas, que seria 8 horas por dia, fazendo às vezes 10, 12 horas por dia, completando aí de 60, 50, 60 horas mais ou menos por mês, para sobrar alguma coisinha para continuar investindo no próprio intercâmbio, porque o intercâmbio ele não para no curso de inglês, né? Você depois pode fazer uma faculdade, enfim, tentar aplicar para algumas áreas que vão, ou para a Síria, ou me ouviu alguma coisa aqui, fazer algum curso, se especializar em áreas que são carentes por profissionais internacionais, né? O salário mínimo em Malta vai ser essa média, né, entre 800 a 900 euros mais ou menos, dá para fazer um pouquinho a mais, dá. E você vai gastar mais ou menos uns 200 euros por semana, você vai gastar aí mais ou menos entre 200 a 400 euros de aluguel, fora as contas básicas, né, de transporte, alimentação, internet, energia elétrica de casa e tudo mais. Então eu acho que fica meio que empatado. Então, nesse sentido, se você quiser que eu faça um comparativo com a Irlanda, eu acho que Malta nunca foi e nem vai ter como comparar com a Irlanda, assim, em termos de economia, tá? Então, se o seu intuito é juntar algum dinheiro durante o seu intercâmbio, Malta talvez não seja a melhor opção, tá? E aí Irlanda acaba ficando na frente e disparado, né? Porém,
como vocês sabem, Malta tem lindas praias, enfim, é um ambiente mais parecido com o Brasil no sentido de temperatura, né? Claro que é um país bem peculiar, né? Assim, em termos de cultura, em termos de geografia, mas não é tão frio, tá ok? Aí ela pergunta se tem dificuldade de encontrar emprego com inglês básico. Olha, isso não só em Malta, mas em qualquer país. Eu não recomendo viajar com zero em inglês, tá? Por isso mesmo que a Enjoy hoje está oferecendo 1 mês de aula particular com um professor de inglês para se preparar para a viagem. Mas eu acho que o mínimo que uma pessoa deve estudar para ir para o intercâmbio é pelo menos 1 ano, tá? Mesmo que seja cursos gratuitos, coisas que vocês conseguem achar, que tem aos montes pela internet, né? Tutoriais, videoaulas, PDFs, enfim. Hoje você consegue estudar por conta sem gastar nada, ou, claro, fazer uma aula por semana, ou fazer um cursinho de inglês aí durante 1 ano para você chegar com um básico bem redondinho. Com esse básico mais assim aprimorado, você consegue trabalhar na área mais relacionada ao turismo. Então, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares, cafés, enfim, eventos, né? E são trabalhos que você assim, não demanda uma excelente comunicação. Você precisa simplesmente ser bom, rápido e eficiente para o empregador, né? Mas eu sempre recomendo, sim, chegar com inglês, uma base bem consolidada ali, tá? Então, se você chegar com o inglês zero, pode ser que você tenha, sim, mais dificuldade e demore mais para conseguir trabalho. Mas caso você tenha um inglês, um básico legalzinho, eu diria aí que até 1 mês você consegue trabalhar, tá bom? Vamos ver o que mais que ela postou aqui. Olha, sobre acomodação, gente, não é só a Irlanda que tem crise, né? Portugal tem crise, Malta tem crise, Canadá tem crise, Austrália tem crise. Existe uma crise global, né? E, claro, vai demandar um pouco de esforço para você conseguir um quarto, né? É bom que você tenha também o inglês justamente para poder, quando for visitar casas que enfim, tenham pessoas que não são da língua portuguesa, para poder te atender, ou você vá com alguém, né? A gente está tentando colocar uma pessoa para dar esse suporte para os estudantes em Malta, que eu acredito que o volume vai aumentar bem lá agora, né? Então, com os benefícios do trabalho e tudo mais, eu acredito que é questão de 15 dias ou 20 dias a gente já vai ter alguém para poder fazer esse acompanhamento com os alunos lá, tá bom? E aí ela pediu para fazer um comparativo do intercâmbio, né, do custo do intercâmbio em Malta e na Irlanda de 6 meses. Lembrando que você vai fazer um curso de 6 meses, na Irlanda você tem 8 meses de visto, tá? Em Malta você vai ter 6 meses de visto. Você teria que renovar o seu curso, né? Ou seja, contratar, se matricular novamente em um outro curso para se manter no país depois dos 6 meses. E agora, em relação ao custo, Irlanda hoje você vai gastar entre 45 a 55 mil reais nessa média. Dá para você conseguir viajar com 40 mil mais ou menos, porém você vai estar se comprometendo a estudar em escolas que eu considero inadequadas, escolas que realmente ali estão mais para uma fachada, né, servir mais para justificar o visto. Agora, se você quiser estudar numa escola séria, tanto na Irlanda quanto em Malta, você vai gastar essa média entre 45 a 55 mil reais em ambos dos países, tá? Isso, claro, a gente já está considerando que a comprovação financeira aí é superior aos 4 mil euros, né? Quase 5 mil euros, então seja 5, 10, 15, 20, 25. Só aí já são mais de 25 mil reais só de comprovação financeira, né? Mas lembrando, a comprovação financeira é um dinheiro seu, que você vai usar lá se você precisar, claro. Depois tem o curso, depois tem as passagens, né? Todas as despesas para o visto e tudo mais. Então, totalizando aí uma média de 45 a 55 mil reais para ambos os países. Claro, esse valor pode ser mais alto a depender de quantas semanas de acomodação provisória você vai reservar. Lembrando, a acomodação provisória tanto na Irlanda quanto em Malta são bem caras, né? Você vai pagar aí uma média aí de 180, 220, 240 euros por semana de acomodação provisória. Então, lembrando que você pode ser mais estratégica, né? Viajar numa época mais adequada para acomodação, né? Para não sofrer tanto assim na hora de conseguir a sua primeira acomodação permanente, tá bom, gente?
Depois ela pediu para falar das partes burocráticas, né? Bom, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Da Irlanda a gente já tem, né? De Malta o último vídeo já resume bem, mas eu vou fazer um vídeo mais específico, como que é a aplicação para o visto, os documentos que você precisa e tudo mais, para deixar aqui no canal aos pouquinhos durante a semana eu vou postando para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês me ajudam muito deixando um like para esse vídeo correr mais no YouTube e o nosso canal continuar crescendo. Se inscreva, né, para novos episódios, novas dicas, e deixe nos comentários se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, e a gente vai postando aqui. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!